Então, em nome de Deus, damos abertura aos trabalhos do dia de hoje. Então, cumprimento a todos os colegas vereadores, nossa equipe da casa. De imediato, peço para que seja feita a leitura de convocação. Ofício Circular 01/2022, datado de 7 de janeiro de 2022. Senhor vereador, na oportunidade em que cumprimento Vossa Senhoria, venho através deste, o qual está amparado em solicitação do Poder Executivo Municipal, convocar o senhor vereador para uma sessão extraordinária a realizar-se no dia 11 de janeiro, às 9h30, para ser analisado e votado diversos projetos de lei que estão na casa. Sem mais para o momento, renovo votos. Atenciosamente, vereador presidente Josil Moraes. Temos também um ofício de número 07 da Prefeitura Municipal, datado de 10 de janeiro de 2022, ao senhor presidente. Ao cumprimentá-lo cordialmente, bem como aos demais membros desta casa, viemos complementar informações acerca dos projetos de reajuste anual dos servidores, o que faremos na forma a seguir. Quanto ao índice de 7% concedido a título de reajuste geral anual aos servidores, destacamos que o mesmo não é resultado de uma escolha aleatória, mas sim de levantamento minucioso da Secretaria Municipal da Fazenda, por meio de seu setor contábil, que aponta o limite possível de comprometimento do orçamento com folha de pagamento, sem estarmos sujeitos a imputações por extravasar os limites legais. Oportuno frisar, contudo, que está em estudo a concessão de auxílio à alimentação ou vale alimentação, ainda para os primeiros meses de 2022, não havendo ainda a data exata em que tal projeto vai estar apto a ser remetido ao Poder Legislativo para a análise de vossas senhorias. Mas podemos garantir que o mesmo será remetido com o objetivo de melhorar as condições de remuneração de todos os servidores, sem, contudo, onerar excessivamente os gastos com folha de pagamento. Sem mais, aproveitamos o momento para elevar votos de estima, consideração e apreço. Atenciosamente, Prefeito Municipal José Nicoló de Provence. Então, passaremos para a ordem do dia. Peço que seja feita a leitura de cada projeto e, em sequência, colocaremos em discussão e em votação. Projeto de Lei 01/2022 concede 7% de reajuste salarial aos servidores municipais, inclusive ao quadro de cargos do Magistério Municipal, através da revisão geral anual e de outras providências. Artigo 1º. Fica concedido, a contar de 1º de janeiro de 2022, o reajuste salarial de 7% sobre o vencimento básico dos servidores ativos, inativos, paridade, cargos em comissão, gratificações, funções gratificadas, ajuda de custo dos conselheiros tutelares, inclusive ao quadro de cargos do Magistério Municipal. Inciso 1º. Ficam excluídos deste reajuste os servidores efetivos e contratados através de programas federais, os quais possuem o vencimento fixado em norma federal, sendo os agentes comunitários de saúde e os agentes epidemiológicos. Artigo 2º, percentual de que trata o caput será aplicado sobre o vencimento básico. Artigo 2º, as despesas decorrentes da lei correrão por conta das dotações orçamentárias apropriadas do orçamento municipal em cada um de seus setores. Artigo 3º, fica autorizada a equiparação salarial ao valor do salário mínimo nacional, de cujo vencimento básico fique abaixo do valor mínimo, após a aplicação do índice de reajuste previsto no artigo 1º. Artigo 4º, esta lei entrará em vigor na data de sua publicação e seus efeitos a contar de 1º de janeiro, revogadas as disposições em contrário. Então, em discussão o projeto.
Vereador Roberto solicitou a palavra. De imediato já está com a palavra. Então, bom dia ao presidente, colegas vereadores, pessoal que nos prestigia através das redes sociais. Lembrando a nossa primeira sessão do ano de 2022, para tratar aí, neste ano, da grande polêmica que temos aí com o funcionalismo público. Tendo em vista, vocês viram os acontecimentos, anos de pandemia, já vem, às vezes, se arrastando o funcionalismo com déficits salariais. Isso não é só em Mirapuitã, é um quadro quase que geral também no Estado e em todos os lugares, mas a gente vê que o ano passado ficamos aí com o funcionalismo sem reajuste, no zero. Este ano a gente tinha a intenção, como o município teve uma arrecadação a maior do que o previsto, também tendo em vista esses acontecimentos, foi um ano bom de se lidar. Então a gente tinha a preocupação de dar um reajuste um pouco maior, mas tendo em vista os cálculos da folha de pagamento, que não pode ultrapassar o índice, a gente teve que conversar com o sindicato, funcionários, executivo e conceder 7% de reajuste, de revisão geral anual. Preocupa nós também a situação do magistério municipal. Nós soubemos que o nosso município é aderido ao piso nacional do magistério. Há várias discussões, uns fixando já o reajuste do piso em 24,31, alguns falando que poderá dar mais, outros menos, então que não se tem uma base. Mas a gente não gostaria de estar votando aqui, mas como vocês sabem que a nossa data base era junho, e agora é janeiro, a gente tem que estar dando em janeiro. De repente poderia ficar separado, funcionalismo e professores, veio num projeto só. A gente pediu ao executivo que enviasse um ofício no comprometimento de, assim que sair a legalidade do piso nacional do magistério, ao qual o município é aderido, o município complementar, se faltar complementação, e se não faltar, não vira um compromisso. Então a gente gostaria que fosse oficiado, veio o ofício aqui, dizendo outras coisas, a gente teve que ir, junto com os colegas vereadores, lá no gabinete, conversamos com o prefeito, o seu José, com o vice, o Jaime, assessoria jurídica, e eles se comprometeram, que é um compromisso do prefeito municipal e do vice, assim que sair, for definido o piso do magistério, será remetido, se faltar algum valor, remetido a essa casa o projeto de lei que vai dar o suporte àquele piso. A gente vê que a diferenciação, não sei o porquê, tem aqui como lido, agentes de saúde e agentes de epidemias também vai ter um reajuste maior que o 7, mas não veio com o 7. Então poderia ter vindo o 7 e depois equiparado também. Então eu acho que ou se faz para todos ou se faz para nenhum. Né? Não sou contra, eu acho que se o governo federal vai mandar, e está previsto para esse ano de 2022, agentes comunitários de saúde 1.750, e o governo federal vai repassar o valor para ser pago, nós aqui vamos aprovar e vai ser pago. Como está acontecendo no caso do magistério. Já está atualizado o custo aluno para o município, no qual aumentou de 3.000 e uns quebrados para 4.469. Então, este reajuste dos professores e custo aluno, o governo federal está mandando dinheiro para fazer o suporte. Então, por que nós não fazer? Então, eu, como defensor aqui do magistério, que sempre fui, né? Uns vão dizer que sou marido de professora, sou também. Mas sempre disse aqui que a classe mais importante,
quase de todas, é o magistério, é o professor. É aquele que ensina e também educa. Muitas vezes faz o papel que muitos não fazem em casa, para os filhos, e às vezes ganha bem menos. Vocês verem aí a situação do Estado, os professores do Estado que vêm peleando por reajuste há quanto tempo, há quantos anos e quantas percas. Nosso município ainda que aderiu ao piso para, né, dar um suporte melhor aos professores municipais. Então, voto aqui esse projeto aos 7%, no compromisso do prefeito municipal, de estudar e mandar para nós aqui o vale, a alimentação que vai ser criado por funcionalismo, e a equiparação do piso salarial do magistério, se assim ocorrer. Se não ocorrer, não tem problema. Então, eu acho que nós não podemos deixar registrado, colega Maurício, colega Luiz Carlos, Gilberlan e Firmino, que acompanharam lá no gabinete, os colegas não foram, o compromisso do Executivo Municipal em mandar a porcentagem faltante do reajuste do piso assim que possível. Então, voto favorável com esse compromisso do prefeito José Provenço e do vice Jânio. Olá, está à disposição. Vereador Gilberlan, está com a palavra. Bom dia, senhor presidente, bom dia demais colegas vereadores e um bom dia a toda a comunidade barapuitense que nos acompanha pelas redes sociais. Concordo plenamente com as palavras que o colega vereador Roberto falou aqui, o compromisso que a gente tem também com os professores, mas, por outro lado, eu fico olhando também a situação dos funcionários públicos, porque muitos dizem que nós não devemos olhar para trás, que a gente não pode se comparar com o ano que passou. Mas em 2020 a gente não teve nem 1% de reajuste no salário, também dos professores, nada. Então hoje está vindo aqui nessa casa, através do Executivo, o valor de 7%. Eu considero pouco esse valor para os funcionários públicos, para professores, para todos os servidores. Porque se a gente olhar lá para trás, em 2 anos, então isso é dividido em 3,5%. São. Eu acho que um valor insignificativo, porque na própria lei orgânica, vou repetir nessa casa aqui, nossa lei orgânica fala, no artigo 78, inciso 2º, parágrafo 1º, que o salário mínimo fixado em lei é capaz de atender às suas necessidades vitais básicas e as da sua família, como moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo. O poder aquisitivo de um funcionário público. Que poder aquisitivo tem hoje um funcionário público? É uma pergunta que eu faço como funcionário público também, como os deveres familiares em casa. Que poder aquisitivo nós temos hoje? Eu acho que essa situação a gente não pode mais ter delonga, empurrando um ano, outro, mais outro, sempre naquela conversa de ter um reajuste adequado para os funcionários, e não acontece. Sempre tem uma desculpa, um empecilho, um fechamento de conta. Então, eu acho que a gente, como o colega Roberto falou, a arrecadação está cada ano se aumentando mais. Então, a gente tem que levar em consideração também isso aí. Que no próximo ano seja revisto, seja aceito que o sindicato propôs também, porque eu acho que o sindicato foi de atrás, botaram, parece que pareciam que queriam uma documentação lá, mas vai ter que ter um consenso entre o sindicato e o Poder Executivo para nós chegar num valor ideal para os funcionários públicos. Me declaro favorável a esse projeto, mas que o Executivo comece a pensar com carinho isso aí. Seria isso. Palavra à disposição. Colega vereador Luiz Carlos Finato, está com a palavra. Senhor presidente, senhores vereadores, eu concordo com as palavras do colega Roberto e Gilberlan,
o compromisso de ver o Vale Alimentação, o reajuste dos professores, assim que sair, nós atingimos o teto. E sou favorável a votar o 7, porque a gente não tem como mudar, né? Mas voto triste, né? Por ser 7%. A gente tinha uma expectativa, né? Para começar uma reforma, porque tem categorias recebendo muito pouco. Pouco mesmo, né? E tocaria em tirar essa diferença, né, que tem de um padrão para outro, né? E mais o reajuste, né, para todos. Mas, olhando números, é o que o prefeito hoje ele pode dar por causa da lei que barra, né? Que ele não pode. Então, concordo com o executivo, mas eu já penso diferente. Tipo, hoje é o que se tem para dar. Então, tem que mudar, no caso, a atitude. Um dia a administração, se eu fosse um prefeito, algum prefeito tinha que entrar e contratar uma empresa e se analisar o tipo de trabalho que nós fizemos no município e quantos funcionários precisa para fazer. Porque nós temos exemplo, nós não vimos filas em lugar nenhum na prefeitura. E daí tu vê no setor privado aí, o próprio banco. O banco poderia botar mais 2, 3 caixas, não dava fila. O banco, não, vamos trabalhar com esse para nós. Opa, tu vê no cartório, tu espera. Tu vê no mercado, fila de mercado, você espera. A prefeitura, dificilmente, tu precisa, tem um atendendo, colocado assim, no momento que nós, prefeito, assuma e faça, veja, quanto nesse setor eu vou precisar? Quanto nesse setor ou outro? Aí nós vamos chegar a uma diminuição de pessoal, criar tarefas, não, eu faço isso, eu não faço outro, ou só se ganha um FG. Né? Nós precisamos mudar, visitar prefeituras, que várias eu liguei e me informei de quanto pessoal eles têm, pelo tamanho da cidade, comparando com a nossa. Então, nós precisamos disso, senão é o que está hoje. Hoje não tem dinheiro para pagar mais, porque atinge até onde o prefeito pode pagar. Então, isso eu concordo. O que eu não concordo é não ser visto a montagem a organização da prefeitura que vem toda a vida. E está sendo levada do mesmo jeito, né? Quanto ao quadro pessoal. E se nós não rever isso aí, não vai ter dinheiro mesmo. Então, no momento, é isso aí que eles têm para dar, né? Porque o quadro pessoal, a montagem é essa. E tem que ser favorável. Infelizmente, é os 7%, né? Que a gente vê nesse sol aí, os caras que trabalham, né, no sol aí por um salário mínimo, fazer o das máquinas, todos, né, para o tamanho do salário, né? Mas hoje não tem dinheiro, porque passa o limite. Tem que se dar esse, tem que se... Então, o que uma administração tem que um dia fazer é parar antes de iniciar e rever tudo, porque senão ele vai sempre barrar nisso aí, não vai ter mesmo. Porque tem que achar o problema, resolver o problema que está causando. Era isso. A palavra está à disposição. Mais alguém? Vereador Roberto, está com a palavra. Não, só para complementar, o colega Luiz Carlos, às vezes o cara
tem ideias e não consegue fazer também. Vamos citar o exemplo aqui, até para que as pessoas que estão assistindo e verem fiquem sabendo. O ano passado, é obrigatório gastar 70% dos repasses do Fundeb da Educação com pagamento de pessoal. Então, no ano de 2021, o prefeito José e a Educação não conseguiu gastar os 70%. Teria que contratar mais pessoas, eles se esbarraram ali para conseguir fechar nos 70%. Então, o próprio governo federal, às vezes, faz leis que eu acho que não deveriam fazer. Porque se o índice prudente é 51% em folha de pagamento, podendo no último teto chegar a 54%, mas no repasse de educação é 70%. Então, se não gastar os 70% na educação lá, com o pessoal, penalidade. Se ultrapassar 54% no geral do pessoal, penalidade. Então, essas ações que o governo federal impõe, muitas vezes nisso aí, deveria de ficar fora. Cada município se adequar à sua realidade. Porque nós aqui, de repente, nós não precisaria gastar 70% com o pessoal em educação. Era 60%, foi para 70%. Nós poderíamos, muito bem, de repente, com 55% ou com 60%, ficar bem dentro daquilo que seria razoável. Ou com o próprio pessoal. Mas daí já vem engessado uma coisa contradizendo a outra. Só para complementar, né, eu acho que nós vamos ter que gastar 70% lá na educação dos repasses com o pessoal. Mas não podemos passar, em hipótese alguma, 54% com o pessoal. Então, é uma coisa que num setor tem que gastar mais, outro setor daí, tem setor que vai ter que gastar só 40%, por exemplo. Então, que nem o repasse de obras em outros lugares, não vai poder gastar 50%, porque lá no magistério é obrigado a gastar 70%. Se gastar 54% para ele em todos os lugares, o 70% do magistério vai ultrapassar os 54% também. Então é uma conta ruim de fechar. O governo federal bota índices que às vezes não deveria botar, eu entendo assim. É isso. Cede só uma parte, bem colocado, essa colocação deixou o prefeito engessado, né? Agora, a partir do dia 1º, o governo alterou, né, que pode ser gasto em pessoal, né, da educação, né. Então, vai facilitar, a partir de agora, um pouco. Mas tem que gastar os 70%. Mas tem que gastar os 70%, daí só pode incluir mais pessoal, né, tipo monitor e coisa. Obrigado. Tá? Então, só para complementar também, o projeto está na casa. Acho que era o sonho de todos aí, de todos os vereadores, inclusive do prefeito e do vice, que conseguia mandar um aumento maior, real, para os nossos servidores. Hoje é um problema que vem se arrastando já há um longo tempo, de anos, nosso quadro de servidores. Até em contato com o sindicato, acreditamos que esse ano consiga se elaborar aí uma reforma administrativa, o qual precisa ser revisto. O prefeito, a gente, em diálogo, pediu para que enviasse através de documento para nós, um ofício para casa, como foi lido há pouco, e falando sobre o Vale Alimentação também, que será um valor aí aproximadamente em torno de R$200. Não sabe ainda se vai ser em valores depositados ou se será comprado em alimentação e será entregue às sacolas. Mas, enfim, eu acredito que esse valor já vai ajudar um pouco os servidores, mas precisa ser revisto esse quadro de servidores. Hoje nós temos aí salários de operadores, nós temos aí serviços gerais, os salários muito baixos. Também estava acompanhando a região, também tem alguns municípios que também passam por essa dificuldade. Mas temos que tentar ajustar o mais rápido possível essa situação, aí com o sindicato, só que terá que ser um projeto bem elaborado. A gente acompanhou aí o município de Soledade, o qual houve uns contratempos, então tem que ser um projeto amplo que venha a contemplar aí e deixar todos os servidores contentes de uma forma que seja algo que venha para se somar e não para criar divisão entre os servidores. Eu sempre falo que servidor do município, hoje, há pouco eu estava na creche e recebi uma colocação que precisa mais uma serviçal na creche, tem só uma serviçal hoje, trabalhando lá na questão da limpeza. E hoje uma administração é uma prestadora de serviço. Quando vocês levam o filho de vocês, o sobrinho, o primo, enfim, numa escola, vocês querem que tenha
uma merenda, querem que esteja limpo, querem que esteja uma professora. Hoje nós temos até tem cuidadoras nas salas, nos berçários. Então, tudo isso demanda de pessoas. Eu sempre falo, o servidor, independente se é concursado ou é contratado, ele tem que ser avaliado pela sua capacidade de trabalho. Se está trabalhando bem, o prefeito tem que fazer uma autoavaliação dos seus funcionários. Independente se é contratado ou é concursado. Se está trabalhando bem, permanece. Se não está trabalhando, se troca, se substitui. A mesma coisa a questão do concursado. Tem que se cobrar para que se tenha cada vez mais qualidade na prestação de serviço. Independente se for... essa distinção não pode haver contratado ou concursado. Nós hoje esperamos que o município abra um concurso futuramente. A única vantagem é a questão do fundão, para dar um suporte maior na questão do fundão. Mas para nós não podemos ter essa distinção de haver preconceito entre contrato e servidores. São prestadores de serviço que estão lá prestando um serviço, têm um contrato e têm um compromisso de prestar um serviço de qualidade. Se não estiver prestando, tragam-se os nomes, independente de quem for, e o prefeito tem que apurar esses fatos. Mas hoje seria muito mais justo que nós conseguíssemos aumentar esse valor. Mas o próprio ofício que nós recebemos aí do prefeito, eu pedi que fosse através do documento, acabou de encaminhar um ofício para a Câmara de Vereadores, até eu peço que seja postado mais tarde nas redes sociais, informando que, infelizmente, por causa do índice, por causa de alguns problemas administrativos, não conseguem se ampliar esse valor. Ainda tem alguns servidores que não se estão, que são os agentes de saúde, que nem falou o colega Roberto, a questão do magistério, que estamos esperando aí que seja publicado no Diário Oficial os reajustes dos salários dos servidores. Então, tem algumas alterações a serem feitas, mas já é um grande passo que nós vamos ter no município de Ibirapuitã. Historicamente, é o primeiro prefeito que está aí se comprometendo e enviando um documento para a Casa Legislativa que vai ter um vale alimentação no município de Ibirapuitã. E, segundo o diálogo com o prefeito mesmo, querem chegar nos valores dos R$200. Eu acredito que vai ajudar, vai ser somatório, vai com certeza fazer uma diferença no salário do servidor, e esperamos aí que no decorrer desse ano aí a gente consiga aqui discutir e aprovar uma reforma no quadro dos servidores. Dessa forma, eu deixo a palavra à disposição. Então, colocaremos em votação o projeto de lei. Vereador Roberto Carlos Martins. Voto a favor. Vereador José Vantuir. Favorável. Vereador José Maurício. Favorável. Vereador João Valdir Salamone. Favorável. Vereador Luiz Carlos Finato. Favorável. Vereador Tarcísio. Favorável. Vereador Gilberlan. Favorável. Vereador Fermino. Favorável. Então, o projeto foi aprovado por unanimidade. Passaremos ao próximo projeto. Projeto de Lei 02/2022, o qual autoriza o Poder Executivo a efetuar contrato administrativo para auxiliar da Procuradoria do Município e de outras providências. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a contratar por tempo determinado um profissional bacharel em Direito para ocupar o cargo de auxiliar da Procuradoria do Município para exercício de 40 horas semanais com salário de R$ 2.200, sendo destes deduzidos os encargos sociais. Parágrafo único. Serão observados os requisitos de escolaridade, bem como atribuições do cargo, estabelecidos no anexo 1. Artigo 2º. Havendo reajuste ou revisão salarial, incidirá sobre o valor do vencimento previsto. Artigo 3º. O prazo da referida contratação será de até 6 meses, podendo ser prorrogado por igual período. É isso. Em discussão o projeto? Então, é um projeto encaminhado pelo Executivo, pedindo um auxiliar para o setor jurídico, devido às demandas que se tem. Então, não havendo ninguém solicitando a palavra, colocamos em votação. Vereador Roberto Carlos Martins. Voto a favor. Vereador José Vantuir. Favorável. José Maurício. Favorável. Vereador João Valdir Salamone. Favorável. Vereador Luiz Carlos Finato. Favorável. Vereador Tarcísio. Favorável. Vereador Gilberlan. Favorável. Vereador Fermino. Favorável. Então, o projeto aprovado por unanimidade. Passaremos ao próximo. Projeto de Lei 03/2022, de autoria da mesa diretora, concede reajuste salarial aos secretários municipais através de revisão geral anual e da outras providências.
Artigo 1º, fica concedido, a contar de 1º de janeiro de 2022, o reajuste salarial de 7% sobre o subsídio dos secretários municipais. Inciso 1º, o percentual de que trata o caput desse será aplicado sobre o subsídio fixado em lei específica 2.476. Artigo 2º, as despesas decorrentes desta lei correrão por conta das dotações orçamentárias apropriadas do orçamento municipal em cada um dos seus setores. Artigo 3º, esta lei entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos a contar de 1º de janeiro de 2022. Em discussão o projeto? Como não há nenhum vereador inscrito, em votação. Vereador Roberto Carlos Martins. Favorável. Vereador José Vantuir. Favorável. Vereador José Maurício. Favorável. Vereador João Valdir Solamone. Favorável. Vereador Luiz Carlos. Favorável. Vereador Tarcísio. Favorável. Vereador Gilberlan. Contrário. Vereador Fermino. Favorável. Então, o projeto foi aprovado por maioria. Passaremos ao próximo projeto. Projeto de Lei 04/2022, de autoria da mesa diretora, concede reajuste salarial ao prefeito, vice-prefeito do município de Ibirapuitã, através de revisão geral anual e de outras providências. Artigo 1º, fica concedido a contar de 1º de janeiro de 2022, o reajuste salarial de 7% sobre o subsídio do prefeito e vice-prefeito. Inciso 1º, o percentual de que trata o caput será aplicado sobre o subsídio fixado em lei específica de número 2.475. As despesas decorrentes desta lei correrão por conta das dotações orçamentárias apropriadas do orçamento municipal em cada um dos seus setores. Artigo 3º, esta lei entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos a contar de 1º de janeiro de 2022. Em discussão o projeto. Vereador Gilberlan, está com a palavra. Se manifestando a respeito desse projeto aqui, eu já me considero contrário ao projeto, assim como fui contrário no último projeto, e o projeto a seguinte também a votação, que é sobre o aumento dos vereadores, eu me considero contrário. Contrário. Se a gente quer enxugar a máquina pública, se a gente quer fazer alguma coisa, começa por nós políticos. Então, sou contrário a esse projeto. Muito obrigado. Em discussão? Em votação. Vereador Roberto Carlos Martins. Vota a favor. Vereador José Vantuir. Contra. Vereador José Maurício. Contra. Vereador João Valdir Solamone. Contra. Favorável. Luiz Carlos Finato, favorável. Vereador Tarcísio. Favorável. Vereador Gilberlan. Contrário. Vereador Fermino. Favorável. Então, foi 4-4. 4-4. Então, voto favorável ao projeto. Projeto aprovado por maioria. Passaremos ao próximo. Projeto de Lei 05, de autoria da mesa diretora, concede 7% de reajuste aos servidores e assessores da Câmara de Vereadores, através de revisão geral anual e de outras providências. Artigo 1º, fica concedido o reajuste salarial dos servidores e assessores da Câmara Municipal de Vereadores, no índice de 7% sobre o vencimento básico dos servidores ativos, cargos em comissão, funções gratificadas do quadro do Poder Legislativo. O percentual de que trata o caput será aplicado sobre o vencimento básico. As despesas decorrentes desta lei correrão por conta das dotações orçamentárias apropriadas do orçamento municipal do Poder Legislativo. Artigo 3º, esta lei entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos a contar de 1º de janeiro de 2022. Em discussão o projeto. Não haveria dois. Inscrito. O dos vereadores está junto nesse? Ou Não. Não? Sai um pouquinho a palavra, eu acho que eu me perdi um pouquinho ali lá na minha colocação, até falei no Tá com a próximo palavra, projeto, mas é outro projeto que vem. Então, esse projeto aqui, quando se trata de servidores, sou totalmente favorável. Em discussão.
Em votação, vereador Roberto Carlos Martins. Eu voto a favor. Vereador José Vantur. Favorável. Vereador José Maurício. Favorável. Vereador João Rodir Salamone. Vereador Luiz Carlos. Favorável. Vereador Tarcísio. Favorável. Vereador Gilberlan. Favorável. Vereador Firmino. Favorável. Projeto aprovado por unanimidade. Passaremos ao próximo. Projeto de Lei 06, o qual autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar convênio com fins de cedência de professor com o município de Tio Hugo e da outras providências. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a celebrar convênio com o município de Tio Hugo para fins de recebimento de cedência de professor, séries iniciais, com ônus para exercer as funções junto à Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Turismo, 20 horas semanais. Artigo 2º. A cedência se operará com ônus para o município de Ibirapuitã, ficando desde logo autorizada a custear as despesas relativas a remunerações, encargos previdenciários e trabalhistas, bem como quaisquer outros que porventura integrem os salários ou vencimentos do servidor cedido mediante depósito ao município de Tio Hugo. Artigo 3º. A cedência será firmada pelo prazo de 1 ano, a contar de 1º de fevereiro de 2022. Aqui está 21, mas deve ser 22, podendo ser prorrogado por igual período. As despesas da presente lei correrão por conta da dotação orçamentária própria. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Então, em discussão, o projeto. Esse projeto é um projeto de cedência aí, uma professora que tem 20 horas no município de Tio Hugo e 20 horas no município de Ibirapuitã. Então, será para que facilite e seja permaneça no município de Ibirapuitã. O município de Tio Hugo acaba fazendo cedência. Aí. O vereador Roberto solicitou a palavra. Não, isso aí é um estudo feito aí pela Secretaria de Educação, sempre em conjunto os dois municípios, e assim, independente de quem seja o profissional, vocês sabem que uma professora do município de Ibirapuitã, se conseguir ficar dando aula em Ibirapuitã, nós sempre primamos que os nossos munícipes tenham um serviço, tenham um emprego. Vocês sabem, muitas vezes, e vêm pessoas de Soledade, vêm pessoas de outros municípios dar aula aqui. Às vezes, uma professora daqui tem que sair lá em Soledade dar aula. Então, foi feitas permutas, foi feita cedência, sempre teve isso. Não tem custo nenhum para o município, porque se o município contratar uma professora e pegar uma cedência de uma professora, o valor é o mesmo. Então, eu acho que nós temos que ajudar com que os professores profissionais de Ibirapuitã fiquem em Ibirapuitã. Como eu acho que se poderia fazer permuta, se trocar, muitas vezes o cara eu vejo ali na frente da escola. Tem professor de Soledade que às vezes tem que vir ali, às vezes não tem um transporte, não dá certo no dia, tem que ligar para um marido, para alguém da família, vir lá de Soledade buscar de tardezinha aqui às 5 horas. Olha o custo que dá isso. Então, se ela estivesse dando aula lá em Soledade, não teria esses baita custos de deslocamento. E às vezes tem uma professora daqui, lá, uma professora de lá, aqui. Então eu acho que nada mais justo do que nós conseguir adequar para que os munícipes de Ibirapuitã sejam acolhidos dentro do município. Então, continua em discussão o projeto? Só um minuto. O vereador Luiz Carlos está com a palavra. Não, ali fala 2021, não teria como nós fazer alteração? 22 antes Só um de votar. pouquinho, até surgiu uma outra dúvida, colocada por pessoas ali, que fala que a cedência é 24 horas. Fala que é 20 horas. É 20 horas, A é. diretora da escola E no projeto está trabalha 24. colocou que é 24 horas. Não, o projeto fala em 20. E a professora que ela trabalha... Então, De repente a gente suspende 5 minutos aí, vamos também- entrar em contato para nós adequar isso, para não ter problema. Não dá problema para a professora. Porque senão depois nós vamos votar um projeto de desacordo, se a maioria concordar. Então, colocamos em votação. Todos de acordo de suspender por 5 minutos? Então, estará suspenso o trabalho por 5 minutos para tirar essas dúvidas. A Elisandra botou aqui, ó.
Então, voltando novamente aos trabalhos, de imediato já passo a palavra ao vereador Roberto, qual teve informação referente à correção. Antes também gostaria de fazer alteração, como colocou o colega vereador Luiz Carlos Finato, ali houve um erro de digitação, colocaram a partir de 2021, 2022. Então, uma emenda no nome da mesa diretora dessa correção. Vereador Roberto Carlos Martins, está com a palavra. Não, só para completar que a gente até entrou em contato, nosso município tem dois tipos de professores de séries iniciais. E iniciais com 24 horas e temos com 20. Como nós criamos aqui, vocês são sabedores da lei, que sempre tinha o problema das 24 horas, na época do prefeito Luciano, que era secretária Marlene Altaus, a gente conversou como ia se criar as vagas de professor de educação infantil. Nós criamos com 20 para não dar aquele atrito que não podia nunca ter 2 contratos ou 2 nomeações. Então, essa professora vai atuar em 20 horas na educação infantil, e lá em Tiúga ela é 20 horas. Então, sai de 20 lá e vem para 20 aqui. Não altera nada. Então, era essa a nossa dúvida, está solucionado. Muito bem, então, projeto em discussão, projeto com emenda de alteração do erro de digitação. Vamos colocar primeiro a emenda em votação. Vamos fazer por proclamação. Se alguém contrário, que se manifeste. Então, a emenda foi aprovada por unanimidade. Agora, projeto com emenda. Vereador Roberto Carlos Martins. Favor. Vereador José Vantuir. Favorável. José Maurício. Favorável. João Valdir. Favorável. Vereador Luiz Carlos. Favorável. Vereador Tarcísio. Favorável. Vereador Gilberlan. Favorável. Vereador Fermino. Favorável. Então, o projeto foi aprovado por unanimidade. Passaremos ao próximo. Projeto de Lei 07, de autoria da mesa diretora, concede 7% de reajuste ao presidente da Câmara de Vereadores de Ibirapuitã, através de revisão geral anual e da outras providências. Artigo 1º. O subsídio do vereador-presidente, fixado pela Lei Municipal para a Legislatura de 2001-2024, nos termos do artigo 37, inciso 10 da Constituição Federal, fica revisado em 7%. Artigo 2º, as despesas decorrentes desta lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias do órgão legislativo. Artigo 3º, esta lei entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos a contar de 1º de janeiro de 2022. Em discussão o projeto? Como não há vereador inscrito, em votação. Vereador Roberto Carlos Martins. Voto a favor. Vereador José Vantuir. Favorável. Vereador José Maurício. Contra. Vereador João Valdir Salamone. Favorável. Vereador Luiz Carlos Finato. Contra. Vereador Tarcísio. Favorável. Vereador Gilberlan. Contra. Vereador Fermino. Favorável. Então, projeto aprovado por maioria. Passaremos ao próximo projeto. 4-4? Não? 5. Projeto de Lei 08/2022, de autoria da mesa diretora, Tá. o qual concede 7% aos vereadores através de revisão geral anual e da outras providências. Artigo 1º. O subsídio dos vereadores fixados pela Lei Municipal para a Legislatura de 2001-2024, nos termos do artigo 37, inciso 10, fica revisado em 7%. Artigo 2º. As despesas decorrentes desta lei correrão por conta das dotações orçamentárias do órgão legislativo. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos a contar de 1º de janeiro de 2022. Então, em discussão o projeto. Vereador Maurício, está com a palavra. Bom dia, presidente e demais vereadores. Bom dia a toda a comunidade que nos assiste. Bom, seguindo a linha de pensamento do Gilberlan, acho que nós, vereadores, devemos ser exemplo, dar uma enxugada na casa, e me declaro contrário a esse projeto. E deixo um ponto de interrogação. Como para aumentar é mais fácil do que diminuir? Seria isso, obrigado. Bom, o projeto está em discussão. Me cede uma parte. Vereador Gilberlan. A gente, em vista esse ano de pandemia que teve,
Então a gente tem que reduzir gastos, a gente vê também as outras cidades vizinhas aí, que os salários são bem inferiores ao nosso. Então eu acho que não seja justo e um momento oportuno para as nossas fazendas ser esse aumento de salário. Então assim eu tenho também a linha de pensamento do colega Maurício, então por isso que eu sou contrário a esse projeto. Seria isso. Bom, em discussão o projeto. Como não tem mais vereadores inscritos, passaremos em votação. Vereador Roberto Carlos Martins. Favor. Vereador José Vantuir. Favorável. Vereador José Maurício. Contra. Vereador João Valdir Salamone. Favorável. Vereador Luiz Carlos Finato. Contra. Vereador Tarcísio. Favorável. Vereador Gilberlan. Contra. Vereador Fermino Gomes. Favorável. Então, o projeto foi aprovado por maioria. Temos mais projetos? Passamos para o próximo. Temos o projeto de lei 010, o qual autoriza o Poder Executivo Municipal a prorrogar convênio com Casa de Acolhimento de Menores e da outras providências. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a prorrogar o prazo do convênio autorizado pela Lei Municipal 2494, com a Casa de Acolhimento Raio de Luz do município de Fontoura Xavier, visando a manutenção de vagas para acolhimento de menores em situação de risco ou vulnerabilidade pelo prazo de mais um ano, a contar de 1º de janeiro de 2022. Artigo 2º. As despesas da presente lei correrão à conta da seguinte dotação orçamentária: assistência social, assistência comunitária, administração governamental, manutenção do Conselho da Assistência Social, outros serviços de terceiros. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições e seus efeitos retroativos a 1º de janeiro de 2022. Em discussão o projeto? Como não há vereadores inscritos, votaremos em votação. Vereador Roberto Carlos Martins. Voto a favor. Vereador José Vantuir. Favorável. José Maurício. Favorável. Vereador João Valdir Salamone. Favorável. Vereador Luiz Carlos. Favorável. Vereador Tarcísio. Favorável. Vereador Gilberlan. Favorável. Vereador Fermino. Favorável. Então, projeto aprovado por unanimidade. Eram esses os projetos que nós teríamos para votação? Então, sendo esses projetos, encerramos a sessão extraordinária em nome de Deus. Então, em nome de Deus, encerra os trabalhos do dia de hoje.